Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nesse momento em que os bastidores da política fervilham aqui na capital da República. Estamos há praticamente 2 semanas da eleição do futuro presidente da Câmara e também daquele que comandará o Senado Federal e o Congresso. A gente tem como candidato oficial o atual presidente, Rodrigo Maia, mas o maior desafiante dele hoje é o vice-presidente Fábio Ramalho, que está aqui hoje nos nossos estúdios, participando do nosso programa. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Léo. É uma alegria estar aqui, é um prazer imenso estar aqui na Rede Vida. Pois é, como o deputado já lembrou bem, no programa aqui comigo hoje, Leonardo Cavalcante, editor de política do Correio Brasiliense, que me ajuda aqui a conduzir esse programa nas férias de José Maria Trindade, que continua na praia. Boa noite, Léo. Boa noite, um prazer. Enfim, vamos lá, né? Vamos para a entrevista. É isso. Bom, como eu já disse, é você, Fábio Ramalho, é deputado federal pelo MDB de Minas Gerais, é vice-presidente da Câmara e a eleição dele tem um detalhe interessante para esse cargo que ele ocupa hoje. Ele derrotou o candidato oficial. Como é que foi aquela eleição, deputado, em que o senhor terminou derrotando ali um candidato oficial, que era uma pessoa querida na casa, e por que agora ser candidato a presidente da Câmara? A primeira coisa, Denise, é que quando eu lancei candidato, eles subestimaram que eu poderia ganhar. E agora, eu afirmo que não subestimem, que eu irei ganhar de novo. O que leva o senhor a ter tanta certeza? Eu tenho certeza, primeiro, que a casa quer mudança. A casa precisa mudar a maneira de se comportar com o parlamento e com os parlamentares. Nós temos que ter coragem para defender a nossa instituição. E eu me coloco como candidato da instituição para fazer com que a instituição tenha poder e, sobretudo, para que nós tenhamos uma instituição independente, com uma Câmara forte e com uma democracia ainda mais forte. Rodrigo, o presidente Rodrigo Maia não representa isso que o senhor está dizendo em relação à independência, em relação aos anseios? Não, não representa. Por quê? Primeira coisa, eu vi a nossa independência, uma interferência imensa da nossa independência, através de uma cassação de um parlamentar pela mesa diretora, o que é contra a nossa Constituição. O parlamentar não pode ser cassado pela mesa diretora. O senhor está se referindo ao caso de Paulo Maluf? O Paulo Maluf ou qualquer outro dos 512 parlamentares. O parlamentar só pode ser cassado pelo plenário que é soberano. Isso está no artigo 56, parágrafo 2º. Nós recebemos uma ordem judicial monocrática do ministro do Supremo que determinava que a gente teria que cassar um parlamentar porque ele teria faltas no futuro. Se eu fosse o presidente, não é que eu ia desobedecer a ordem judicial, eu iria fazer o caminho certo. Eu iria encaminhar o procedimento para o Conselho de Ética e, depois desse Conselho de Ética, iria levar para o plenário. Ele não fez isso por quê, na época, na avaliação do senhor? E o que é que, enfim... Falta de coragem. E quem não tem coragem de defender o parlamento, não pode presidir o parlamento. Só para lembrar aos nossos telespectadores, o deputado se refere ao caso, se não me engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Isso foi no ano passado, em agosto de 2017, quando a casa, o ministro Edson Fachin, mandou cassar o mandato do deputado Paulo Maluf, e a resposta da mesa diretora foi a mesa diretora se reuniu e tirou dali a decisão de que Paulo Maluf estava cassado. Eles disseram na época que foi por unanimidade, mas só tinham 4 presentes. O senhor não estava na reunião, isso eu me lembro. Eu não estava na reunião, porque uma semana antes eu tinha pedido vista, e além da vista, eu havia levado meu voto contrário à cassação. Naquela reunião, o presidente me afirmou que só tinha o meu voto favorável. Então, não adiantava eu vir na próxima reunião. O que eu deixei bem claro é que eu tinha pedido um pedido de vista e que, nessa vista, meu voto era contrário. Então, estava presente, além da mesa diretora,
estava também o advogado do senhor Paulo Maluf. A questão não é se deve ou não ser cassado. A questão é que uma prerrogativa de um parlamentar, ela tem que seguir a norma jurídica, que é a norma certa. Qual que é a norma jurídica certa? O parlamentar teria que ter sido enviado o processo dele para a comissão de ética e daí a comissão de ética iria enviar para o plenário, que é soberano. Eu não posso fazer nada contra a Constituição. Eu não posso. Eu tenho que defender a instituição contra qualquer interferência. Porque quando você tem uma interferência no poder, você está diminuindo o poder e você está fazendo com que todos os parlamentares possam ser cassados por ordem judicial através da mesa diretora. A mesa diretora não tem esse poder. Eu que sou dela, eu tenho certeza disso, porque isso está tanto no nosso regimento, como também na nossa Constituição. Agora, tem uma coisa curiosa, deputado, o senhor falando aí, que me parece que, por mais legítimo que seja o seu discurso, existe um certo corporativismo de dizer para os deputados, olha, não se preocupem, mas comigo essa situação vai ser diferente. Estou fazendo e vou fazer aqui uma relação com o Senado. Na eleição do Senado, é justamente o contrário. Os adversários de Renan Calheiros dizem o seguinte, o senhor, apesar de ter uma força política interna no Senado, a sociedade não o quer mais. Como é que o senhor avalia isso? Em relação a essa, no caso do Paulo Maluf, considerando seus argumentos, existe, é claro, um apelo social para uma cassação de mandato. Olha, o apelo social, ele deve sim ser levado em conta, sim. Mas você não pode julgar ninguém, que o primeiro julgamento que teve no mundo foi o de Jesus Cristo. A opinião pública pediu para condenar Jesus Cristo e soltar Barrabás. Então, a gente tem que respeitar a opinião pública, tem. Mas nós, como somos parlamentares e nós aqui fazemos as leis, a gente tem que ler o que está na nossa Constituição. E a Constituição, para mim, ela é a peça mais sagrada que todos nós temos que ter, porque nós juramos o dever a cumprir aquela Constituição. E se eu jurei aquela Constituição, eu tenho que seguir o que está nela. Indiferente de que tem um apelo, o apelo vai ser cumprido, mas vai ser cumprido dentro da lei, dentro da nossa Constituição, que seria o caminho certo. Eu não posso condenar ninguém sem que ele tenha o direito da defesa. E neste caminho da casa, ela é bem clara, porque eu poderei, em um certo momento, caçar alguém injustamente. E a mesa diretora não tem o poder de caçar ninguém. A mesa diretora ela pode determinar a perca do mandato por faltas já existentes. Faltas no futuro, não existe isso em nenhuma linha, nem da Constituição, nem do regimento. Eu abriria uma prerrogativa contrária ao que rege na Constituição brasileira. E o que eu sempre dirijo a todo cidadão é que nós temos a nossa Constituição e ela tem que ser sagrada. Ela tem que seguir a norma da nossa Constituição. A defesa da nossa Constituição, ela tem que ser feita com coragem, mas, sobretudo, com amor. A questão de uma cassação, ela tem que ser feita como manda a nossa Constituição. O plenário é soberano. E quando você é cassado pelo plenário, cada parlamentar vai lá, o voto é aberto, o voto não é fechado. Então, a sociedade tem como fiscalizar todos os 513. Então, quem tem que fazer uma cassação é o plenário da Câmara, é o plenário do Parlamento, que é soberano. A deputada Denise falou no começo aí sobre os bastidores quentes dessa campanha, mas, assim, para o telespectador que gosta da política, queria que o senhor desse detalhes de como é que funciona essa campanha. Porque a campanha, agora, neste ano, e ela acaba tendo essa coincidência nos inícios de mandatos,
ela não tem, os deputados, os novos eleitos não estão em Brasília, você tem uma dificuldade de contato, de viagem, aquela movimentação do Congresso, por exemplo, de pessoas circulando e pedindo votos, e entregando panfletos e tudo mais, ela pode até se desenrolar a partir de agora, mas ela é muito invisível. Eu queria que o senhor desse uma palhinha aqui para o telespectador, dizendo o seguinte: como é que funciona, para a pessoa que gosta de política, uma campanha, a campanha do senhor? Ela funciona pelo telefone, não é pelo WhatsApp, não. O WhatsApp... Até porque esse telefone aí não tem WhatsApp. Não tem, então, Não tem nem a gente tem WhatsApp. que conversar com o parlamentar, porque o que é? As campanhas que eu vejo na Câmara, na sua maioria, são feitas entre as lideranças e os presidentes de partidos. Aí o que acontece? Eles vêm aqui, reúnem com o presidente e com o líder do partido e já determina o que o parlamentar vai fazer. Então, se torna quase que um voto de cabresto. É um voto, olha, eu já negociei aqui, eu já fiz o toma lá da cá, e então nós vamos votar em você para você fazer uma escolha. Você tem que reunir antes as bancadas, reunir os parlamentares. Então, hoje eu trabalho Isso é tudo feito ali na última semana, né? Não, mas As hoje reuniões já está... Até porque nós temos um erro grande no nosso regimento, que tem que ser corrigido. São dois erros que tem um erro que tem no regimento e outro que foi feito a consulta ao Supremo. E que o Supremo determinou a não interferência naquele poder, então, Está valendo. que é a questão do voto aberto. Se a gente quiser voto aberto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é votar no parlamento um novo regimento e, naquele regimento, você colocar que o voto para presidente, para a escolha do presidente, tem que ser aberto. Porque o único voto hoje que não é aberto é só a escolha do presidente. Se nós vamos mudar, nós temos que mudar. E tem uma questão muito séria no regimento, que é a composição de bloco no nosso regimento. Não deveríamos ter, lá atrás, quando tinha poucos partidos, sim. Hoje não, hoje você tem uma infinidade de partidos. Então, o que acontece? Você faz um bloco e os partidos, que são aqueles que vêm com o maior número de deputados escolhidos pelas urnas e pelo povo brasileiro, muitas vezes passam a ter menor representatividade na nossa casa, tanto na escolha da composição... Do que o bloco, porque o bloco substitui o partido, no caso, na hora então, de escolher as comissões e os cargos da mesa. Então, nós estamos vivendo um passado nesse regimento que deve ser corrigido. Agora, a gente tem que corrigir esse regimento urgente. Você não pode desrespeitar o que as urnas mandam, o que o povo brasileiro determinou. Os dois maiores partidos, que é o PT e o PSL, deveriam de ter direito a composição da mesa diretora pelo que mandou as urnas e também nas comissões. E os demais partidos, como MDB, PP, PDT, todos os partidos, porque você não pode desrespeitar o que vem das urnas. Então, o que eu vejo hoje é que o nosso regimento tem que ser corrigido em alguns assuntos. A questão, por exemplo, do voto aberto. Se quiser o voto aberto, vamos fazer, mas tem que mudar o regimento. Nós não podemos ter uma interferência de fora no nosso regimento, porque aí, a partir do momento que a gente abre mão de uma prerrogativa, todo o nosso regimento poderá ser aberto. Então, o nosso regimento não vai valer nada. Chega na hora, ninguém quer... Todo mundo fala, tem que mudar o regimento para fazer isso e aquilo, mas chega na hora H... Ninguém trata desse assunto, né, Léo? A gente já cansou de ver isso lá no Congresso. Eu penso que o que é a sociedade tem que exigir algumas mudanças no nosso regimento. A voz da sociedade, a voz do povo é muito importante dentro do parlamento. O que não se pode fazer é atropelar o nosso regimento como ele está lá. O voto secreto para presidente da Câmara, ele não existe justamente para evitar uma interferência externa no parlamento? Por exemplo, o Poder Executivo ir lá e comprar os votos de deputados, ou dizer, olha, não é feito para isso, para assegurar ali o direito do parlamentar, o livre exercício? Benito, eu penso desse jeito, mas hoje, se você for às redes sociais, a maioria do povo brasileiro... As redes sociais querem o voto aberto. Querem um voto aberto. Então, talvez eles não tenham... Eles têm, primeiro, ter um conhecimento de como funciona o parlamento, para que a gente não aplique ali injustiças. E aquilo se transforma. E se quiser mudar alguma coisa, tem que mudar o regimento. A primeira coisa é mudar o regimento.
Nós não podemos fazer uma coisa atropelando, a partir do momento que eu atropelar o nosso regimento, tudo que está no nosso regimento poderá ser atropelado. Na eleição do Senado, voltando aqui a falar na eleição do Senado, claramente a questão do voto secreto, ela pode determinar o vencedor, né? Caso seja secreto, o favoritismo é do Renan, não sendo voto secreto, que vai ter que ser algo na hora, no plenário, que possivelmente talvez seja rejeitado pela mesa naquele momento. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte, voltando ao Senado, em que momento a eleição do Senado, ela, tendo todo esse protagonismo também em relação ao Renan, ela interfere na eleição da Câmara? Por exemplo, o Major Olímpio, claramente do PSL, está indo para o Senado como candidato, porque o DEM já tem um candidato certo ali na Câmara. O senhor acha que tem uma relação Senado e Câmara, não? Tem uma relação Senado e Câmara, mas eu queria me ater somente à questão da Câmara. Eu queria deixar bem claro que o que eu vejo lá na Câmara hoje, lá hoje nós temos 7 candidatos. Certo. Então, lá vai ter segundo turno. Não tem lá vai ter segundo turno. Lá tem segundo turno. Não existe a possibilidade de não ter segundo turno. Na eleição passada, o que aconteceu na Câmara? Nós tivemos lá, foram Rodrigo Maia, Jovaí Arantes, Júlio Delgado, Erundina e André Figueiredo candidatos. O bloco do deputado Rodrigo Maia tinha mais ou menos 450 deputados. Uhum. Os outros blocos, porque o Júlio saiu avulso, né? O Jovaí tinha um apoio do PTB, do PSC e do Solidariedade, e somaria aí, vamos dizer, 40 votos, né? Ou menos, né? Não, 40, 20, 32, 36 votos. O bloco do André mais 20, então daria 30 quantos votos? 54. O senhor está com bom de conta, conta, hein? 54. Deputado, eu vou pedir para o senhor terminar essa conta rápido, porque nós temos que ir para o intervalo. Não, 54 votos. Então, você põe 50. O bloco do deputado Rodrigo teve mais ou menos 460 votos. Ele, na hora de apurar os votos, ele teve 293. Então, 160... Ou seja, o senhor quer dizer que vai haver muita traição por aí? Não tem traição, há escolha. Do o parlamentar não tem ele não é obrigado a ir porque o partido determina. Até porque, na maioria das vezes, o partido não ouve o deputado. Tá, o líder vai lá e determina o que seja feito. A gente volta a esse assunto no próximo bloco. Eu convido você a permanecer aqui com a gente. Nós voltamos em 2 minutos com o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara e candidato à presidência da Casa. Voltamos em 2 minutos.